Olá, eu sou Marina Maprilha Corruian, autora do livro O Cordeiro, Marinado em Porções, o qual estamos aqui todos os dias apresentando essa dieta do Cordeiro em capítulos. Estamos no capítulo 27, na nossa sequência, com o título A Menina e a Mulher. E a reflexão de hoje, ela está registrada em Mateus 9, Marcos 5 e Lucas 8. Os textos bíblicos estão sempre copiados aí na descrição do vídeo. Os três evangelistas narram duas histórias juntas, ou seja, uma dentro da outra. E como na Bíblia nada é sem propósito, e como toda a minha reflexão tem sempre a ver com a minha experiência atual, certamente comprovaremos isso hoje também, traçando esses paralelos. Primeiramente, aqui vamos comparar as duas histórias entre si e depois compartilharei a minha experiência na semana em paralelo à história bíblica de hoje. Primeiro ponto: uma menina de 12 anos doente e uma mulher há 12 anos enferma. Não parece curioso a coincidência dos 12 anos? Mas quando percebi o paralelo com a minha experiência da semana, eu também entendi um possível propósito para esta semelhança. Essas personagens em foco são uma menina e uma mulher. Você sabia que no costume judaico a menina é considerada adulta a partir dos 12 anos? É quando ela atinge a maioridade religiosa. 13 anos para os meninos e 12 anos para as meninas. Isso porque as meninas são consideradas maduras mais cedo que os meninos. É a ocasião de comemorações que marcam esta evolução tão importante na vida do adolescente. Essa informação foi tirada de um site judaico. Na verdade, até Jesus chegar à casa da menina, ela acabou morrendo. Então, Jesus não a curou simplesmente, ele a ressuscitou. Certamente, esta menina não foi mais a mesma depois dessa experiência. Entre a vida e a morte, ela passou por esta evolução miraculosa na sua maturidade espiritual, experimentando a cura, a salvação e literalmente a ressurreição em Cristo. Mais do que a enfermidade no corpo, estas duas mulheres foram curadas na alma das feridas e sequelas do pecado e passaram para a maioridade sã por meio de um encontro pessoal e marcante com o Filho do Homem, o homem que as levou a serem mulheres de verdade. Em segundo lugar, vamos ver, a menina tinha um intercessor, a mulher buscou por si mesma. A menina, além de doente, era muito nova para ir procurar Jesus. Precisava de um intercessor que se colocasse na brecha em favor dela. Assim, nós também temos que interceder pelos nossos filhos, não só os naturais, mas também os nossos filhos na fé, que ainda não possuem esta mesma maioridade na fé que nós já atingimos. Por isso, necessitam de alguém que lhes traga Jesus mais perto. Mas a mulher, por mais dificuldade que ela enfrentou para alcançar sua cura, ela própria se esforçou e tomou a sua bênção, superando todos os obstáculos que ela mesma possuía e que a multidão de uma sociedade discriminatória ainda lhe acrescentava. O pai, como intercessor, foi diante de Jesus. A mulher, por sua vez, chegou por detrás deles, mas ambos prostraram-se aos pés de Jesus. A mulher, com sua mão, tocou no manto de Jesus, porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia. Já com a menina, foi Jesus que a tomou pela mão e, com seu toque, com suas palavras, menina, levante-se, o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. O que há 12 anos queria destruir uma mulher e o que há alguns dias ou horas queria matar uma menina de 12 anos foi imediatamente removido da vida delas por aquele que, por
nos querer ver sempre de pé, porque está sempre pronto para nos levantar. O fato é que ele está acessível tanto aos pequenos quanto aos maduros na fé, tanto aos que vão ao encontro dele, quanto aos que o levam ao encontro de alguém. Um terceiro ponto é o paralelo também do antes e depois no milagre com o toque de Jesus. Antes, a menina estava à beira da morte, deitada numa cama, mas depois Jesus a ressuscitou, dando-lhe vida e levantando-a para sentar-se à mesa e comer com eles. Naturalmente, mais amadurecida, pois a criança que tinha morrido renasceu mais madura. Antes, a mulher estava enferma, desenganada pelos médicos e isolada da sociedade. Mas depois, Jesus a curou, dando-lhe saúde, e em meio a toda a multidão, chamou-a de filha. Como em nenhuma outra parte dos evangelhos é registrado um modo tão terno. Antes, a multidão que cercava a casa da menina chorava e lamentava, dizendo: Não incomodes mais o mestre, ela morreu. Mas depois, eles mesmos ficaram atônitos e maravilhados, se alegraram, fazendo com que a notícia deste acontecimento se espalhasse por toda aquela região. Antes, a multidão se aglomerava entre a mulher e Jesus, comprimindo, sem nada acontecer. Mas depois a multidão se afastou quando Jesus quis saber quem o havia tocado de modo tão especial, fazendo com que dele saísse poder. Antes, o pai ouviu falar de Jesus. Depois, a filha ouviu Jesus falar com ela. Antes, a mulher queria ver e tocar em Jesus no meio da multidão, mas depois Jesus quis ver e falar com a mulher à parte da multidão. Antes, a multidão seguia Jesus, mas depois Jesus não deixou que ninguém mais o seguisse e ordenou que todos saíssem e só entrassem no quarto da menina os pais, também Pedro, Tiago e João, ou seja, só participaria do milagre quem tem fé e intimidade com Jesus. Antes, Jesus viu uma menina morta. Depois, Jesus viu duas mulheres reviverem. Antes, Jesus, ouvindo a família de uma menina chorar e prantear, disse-lhes: Não tenham medo, tão somente creiam. Depois, a família de uma mulher certamente deve ter ouvido que Jesus fez com que ela pudesse novamente ser feliz e se alegrar ao ouvi-lo dizer: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Hoje eu também digo, como 1 Coríntios 13:11. Antes, quando eu era menina, falava como menina, sentia como menina, discorria como menina. Mas depois que cheguei a ser mulher, acabei com as coisas próprias de menina. Eu também conheci Jesus por volta dos meus 12 anos de idade, de fato e de verdade, né? Foi quando eu fui curada, liberta. E independente de você ser uma menina, uma mulher, um jovem, um homem, qualquer um que chega perto de Jesus ou a quem Jesus chegar perto, pode experimentar esse milagre. E é o que eu desejo a você com mais este capítulo que nós completamos. Amanhã tem mais. Espero você. Até lá, se Deus quiser.